Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Fortaleza, torcedores do Leão. O Fortaleza conseguiu vencer o Cruzeiro, né, fora de casa, no Mineirão. Uma vitória muito importante depois de 3 jogos sem vencer. Acho que 6 jogos aí fora de casa que a equipe não conseguia ter uma vitória, né? Seria muito arriscado se não conseguisse hoje um resultado positivo, sobretudo se perdesse hoje para o Cruzeiro. Até em virtude de que o Cruzeiro poderia ganhar bastante relevância, né? E ser mais uma equipe aí, né, a se aproximar do Fortaleza, né? Tava também ficando complicado porque a equipe estava já no meio de tabela. Na minha opinião, meio de tabela não é lugar para Fortaleza. A equipe do Fortaleza, para mim, tem que estar bem mais acima, em virtude do projeto que o Fortaleza tem. Eu nunca vou ficar aqui, sabe, gente, querendo pouco. É evidentemente que você que torce para o Leão tem todo o direito de... Tem um direito muito maior, um lugar, né, muito mais preciso aí para determinar qual é o lugar da sua equipe na tabela, né? De fora, né? Como analista que olha as coisas, que conhece o projeto do Fortaleza, minimamente que seja, né? Mas que conhece projetos parecidos com o do Fortaleza em outros momentos aí do futebol latino-americano, eu diria para você que o Fortaleza hoje tem que aspirar sempre um pouco mais. Tem que querer um pouco mais. Não precisa, na verdade, se apequenar achando que permanecendo tá bom, ficando no meio de tabela tá bom, né? Acho que tem que querer sempre um pouco mais. Acho que se hoje, por exemplo, perdesse, a coisa poderia complicar um pouquinho, a equipe poderia cair. Isso também seria complicado, porque a equipe teria, né, tido um tempo aí para descansar, né, já que muitos falam que o problema físico aí é bastante relevante. Eu acho que este não é necessariamente o ponto. Então era muito importante que vencesse hoje. Também por quê? Porque o Vojvoda tende a ser um técnico que, quando ele tem um tempo para treinar, a equipe dele volta melhor. Hoje eu não sei se a equipe dele voltou totalmente melhor, mas a equipe dele conseguiu, ao menos, um resultado positivo, né? Então foi muito importante. Volto a dizer, eu olho para o Fortaleza e para o projeto Fortaleza, eu sempre estou vendo o Fortaleza à frente de alguns gigantes, né? Ali entre os 6, e para mim se ficar entre os 8 ali, tá tudo minimamente aceitável, digamos assim. Minimamente aceitável. Por quê? Porque eu acredito que projeto, ele pode fazer com que a equipe tenha muito mais sucesso do que o dinheiro, né? O dinheiro investido numa equipe que não tem propriamente um projeto de futebol tão responsável e sério como é o do Fortaleza. Então, há equipes aqui no Sudeste que tem até mais torcidas, que tem uma relação com as conquistas muito mais gloriosas do que o do Fortaleza, mas eu diria para vocês que Fortaleza hoje tem condição de chegar à frente de muitas dessas equipes em virtude do seu projeto, porque essas equipes aqui do Sudeste, sim, tem mais dinheiro, tem muito mais investimento, mas também não tem projetos como tem o Fortaleza. Então, como eu acredito no projeto, eu acredito na força das ideias, eu acredito na coerência dos homens, e que a coerência dos homens, né, aplicada a um time de futebol pode resultar em algo muito grande, eu sempre vou esperar que o Fortaleza termine à frente dessas outras equipes aqui gigantescas do Sudeste / Sul e que não tem projeto como tem hoje o Fortaleza. Então essa vitória foi importantíssima, muito importante. Era um jogo difícil, eu falava para vocês antes, né? Hoje eu fiz um vídeo falando disso, dando palpite ali, falei que era um jogo complicado. Falei que era um jogo, por exemplo, que poderia até sair um gol no primeiro tempo, mas não sairia mais de um. Eu já presumi que era um jogo de poucos gols, né? Eu até imaginava que pudesse o empate ser um resultado muito mais plausível a priori do que a vitória do Leão. Não em virtude do problema do Leão, mas em virtude dos problemas do Cruzeiro, que é uma equipe interessante, que tem um bom técnico, mas tem problema, sobretudo de qualidade no meio de campo. A gente viu isso claramente na partida de hoje. Claramente a gente viu isso hoje. É uma equipe que, taticamente, na minha opinião, é muito boa. Muito bem treinada. Esse 4-3-3 que sempre funciona muito bem, né, que cada vez mais vai ficando ali estruturado. Mas a gente olha claramente para a equipe e percebe que tá faltando aí alguns intérpretes para essas ideias do Pepa dentro de campo, né? De qualquer maneira, Cruzeiro, para mim, é competitivo e deve crescer nessa competição. Deve crescer, deve subir um pouco mais na tabela à medida que o campeonato vá acontecendo, né? Então era um jogo complicado para a Fortaleza, era um jogo fora de casa, a Fortaleza não vinha vencendo fora de casa, precisava vencer. Foi um jogo difícil no primeiro tempo, as duas equipes engessadas. De novo, gritou muito o problema da criatividade no meio de campo da equipe da Raposa, né? E na verdade, gente, os espaços foram dados para o Fortaleza durante todo o jogo. No primeiro tempo nem tanto, no segundo muito espaço mesmo. Mas mesmo no primeiro tempo, teve situações aqui que o Fortaleza poderia ter feito gol. Teve uma situação ali até um tanto quanto bizarra, né? Em que o Guilherme esteve à frente do gol, eram 2 atacantes do Fortaleza, ele e outro atacante ali contra um defensor da equipe do Cruzeiro, mas o Guilherme, e um outro chegando também, né? Estava chegando outro, o único zagueiro que estava presente, ele conseguiu, na verdade, ali frustrar uma linha de passe, ficou complicado para o Guilherme
passar, fazer o passe, porque demorou muito, na verdade deveria passar mais rápido. Como ele demora, num certo momento, o zagueiro que está presente ali, ele consegue mandar muito bem, fechou a linha de passe com tudo. Havia um jogador do Fortaleza que chegava de trás. Então, as opções eram muito grandes e ele mandou para fora, né, a bola. Felizmente o Fortaleza não precisou desse gol dele para conseguir o resultado positivo, né? Mas foi um primeiro tempo difícil, um primeiro tempo em que a gente olhou para o Fortaleza e percebeu que muita coisa que a gente via nos outros jogos estava presente no jogo de hoje também. Né? No segundo tempo a equipe volta mais ou menos do mesmo jeito, pouca coisa mudou, né? Só que à medida que o tempo foi passando, o Cruzeiro foi se desgastando muito na sua proposta, foi perdendo relevância dentro de campo, foi deixando muito mais espaços para Fortaleza. E aí, meus amigos, Fortaleza teve muita chance para fazer gols. Teve chance com o Galhardo tanto quanto preciosista ali em algumas situações. Teve outros momentos até que o Lucero, né? O Lucero, gente, é muito importante o Lucero que ele faça gols, né? Ela tá presente aqui também. Ela sempre tá presente, né? Perdão aí por isso. E o Lucero guardou. 32 jogos, é o 14º gol do Ramatim. Lucero, importante também para ele, que não vinha tão bem. Né? Não conseguia fazer gols. Depois da lesão que ele teve também, não estava conseguindo mandar muito bem. Né? Tava com muita dificuldade o Lucero para fazer gols. Né? A bola não chegava, evidentemente, este era um problema. Mas a própria movimentação de El Gatito Lucero não era, não era tão relevante como foi em outros momentos. E, portanto, era importante demais que ele fizesse esse gol. E foi por causa dele que o gol saiu, o gol da vitória. Alguns jogadores não foram muito bem, uns 3 ou 4 ali com rendimento abaixo. Destaco 2, o Guilherme, que para mim é um jogador que mostra que o Fortaleza precisa sim de um ponta pela esquerda, precisa ir ao mercado buscar um ponta pela esquerda. O Guilherme não está conseguindo entregar aquilo que os dirigentes esperavam quando o contrataram para o Leão. Né? Eu acho que é muito importante o Fortaleza buscar um lateral direito no mercado, também para que, assim, pelo menos, já que o Tinga é um jogador que provavelmente o Vojvoda não vai tirar da equipe, que ele fique como zagueiro ali. Mas, na verdade, gente, o Fortaleza provavelmente não vai atrás de zagueiro, mas mesmo zagueiro eu acho que seria necessário. O Tinga pensando no Tinga como zagueiro ou o Tinga como lateral, na verdade, né? Hoje, na verdade, em alguns momentos ele foi as duas coisas. Em alguns momentos ele foi uma coisa e em outros momentos foi a outra coisa. O fato é que ele também não está bem. Definitivamente o Tinga não está num bom momento, né? Situação, inclusive, que seria muito oportuna para que ele fosse retirado da equipe, até para preservar o grande Tinga, jogador muito importante para a história do Fortaleza, né? Para que ele, de repente, treinasse um pouco ali em separado, né? Para que ele conseguisse ganhar novamente uma melhor condição física, enfim. Talvez fosse o momento de tirar o Tinga da equipe, para gerar uma certa tranquilidade ali para o jogador, ele se preparar, talvez melhorar fisicamente, enfim, porque ele não está definitivamente num bom momento, né? Contudo, mesmo assim, a equipe do Fortaleza conseguiu vencer. Falando francamente para vocês, o Fortaleza não fez um grande jogo. Teve sim, no segundo tempo, principalmente, grandes oportunidades, mas elas foram muito cedidas pelo Cruzeiro, pelos espaços. Gente, o meio de campo do Cruzeiro hoje foi bizarro, foi muito mal. Né? A proteção pelo lado do campo também foi muito mal. E às vezes o jogador de lado de campo ali, que poderia proteger o lado, ele ficava na dúvida se ele trabalhava pelo meio, se ele trabalhava pelo lado, em virtude da bagunça que em alguns momentos, gente, apareceu aí, ficou claro no Cruzeiro quando os momentos foram acontecendo, o tempo foi passando, o Cruzeiro precisava fazer gols e o gol não saía. Né? Então, a partir, por exemplo, dos 30 minutos, a coisa ficou realmente muito complicada. Então, os jogadores começaram a se perder, inclusive taticamente, e a equipe do Cruzeiro virou uma bagunça em campo. Uma equipe que é muito bem treinada pelo Pepa, né? Muito bem organizada, inclusive, mas a partir do momento em que precisou fazer esse gol, o tempo passava, a pressão da torcida, né? A equipe começou a se desorganizar dentro de campo. Então, o jogador que às vezes tentava fazer uma coisa e outra, não fazia nada, nenhuma coisa nem outra, né? Então, nesses momentos, o Fortaleza teve muita chance para fazer outros gols, não fez. Contudo, o que mais importou foi a vitória do Leão, vitória importantíssima para que a equipe consiga aí ter um pouco mais de tranquilidade a partir de agora e consiga ter outras vitórias, mas também um desempenho, melhorar o desempenho, porque se o desempenho melhorar, evidentemente que ele vai trazer vitórias. Com um desempenho que não é tão bom assim, ou ruim, né, as vitórias podem até acontecer, como no jogo de hoje, que o desempenho não foi tão bom assim, né? Mas nem sempre isso vai ocorrer. Muitas vezes, por não ter um bom desempenho, a equipe não vai conseguir vencer. Então precisa trabalhar esse desempenho, porque o Fortaleza tem condição de jogar muito mais do que está jogando neste momento, né? Contudo, como eu disse para vocês, o que importa mais foi a vitória. Grande vitória, vitória muito importante para o Leão. E parabéns ao Fortaleza por esses 3 pontos importantíssimos aí para que a equipe possa ganhar tranquilidade, inclusive a partir daí recepcionar, né? E facilitar a própria adaptação do jogador Marinho. Por quê? Porque se a equipe está muito bem,
evidentemente que ela joga uma pressão menor para a adaptação do jogador. Se a equipe ela não está bem, o reforço quando ele chega, ele vai ter dificuldade também para se ajustar à equipe, porque ele estará entrando numa equipe que não está muito bem. Então é claro que ele também vai sofrer, né? Porque no primeiro momento, quando um jogador chega a uma equipe, os jogadores que já estão presentes nessa equipe, eles na verdade têm que jogar um pouquinho pelo reforço, né? Eles têm que na verdade que gerar essa facilitação para o reforço, né? Então quando a equipe não está bem, esses jogadores do time, eles não conseguem executar essa função tão importante dada para a adaptação do jogador. Então é um peso muito maior para o jogador que chega, a pressão é muito maior e a possibilidade de que isso em alguns momentos dê errado é realmente muito grande. Então até mesmo para que o Marinho se adapte muito bem e seja o jogador que muita gente espera, né? Importa muito que a equipe esteja muito bem. E para tanto, meus amigos, embora eu não tenha jogado muito hoje, para tanto, o que mais importou no jogo de hoje foi a vitória. Porque a vitória pode gerar tranquilidade. E com a tranquilidade fica muito mais tranquilo também pensar na melhora em termos de desempenho da equipe nos próximos jogos. Tá bom, meus amigos? É isso.